Desde quando comecei um canal, tem um tema que eu gosto bastante de falar, sobre o prazer de andar de ônibus. Eu, na minha situação que eu tô hoje em dia, eu não tenho carteira de motorista, eu queria muito ter uma moto, e também fiz um vídeo sobre como é o prazer de ter uma moto, sendo que eu nunca tive moto. E a moto que eu gosto, né, não é bem o estilo que eu apresento no meu... que temos aqui no Brasil, que eu quero dizer, né? Honda, CG, essas coisas assim. Eu tenho um amigo que me tem uma Yamaha Raider S. Olha a mensagem! Raider S não, perdão. Virago. Ele tem uma Virago, que são parecidas, né? E às vezes eu confundo. E eu fiz um vídeo falando sobre o prazer de andar de ônibus. Quando a gente anda de ônibus quando a gente viaja sem precisar dirigir, onde a gente confia no motorista sem saber o destino. E nesse vídeo eu quero trazer uma continuidade desse conteúdo, não porque ele me engajou, não porque ele me deu visualizações, mas foi porque eu gostei de produzir, porque é um tema que eu gosto e espero falar bastante dele aqui no canal. Então vamos pro vídeo. O prazer de viajar de ônibus sem dirigir. Existe uma sensação que só quem já passou muito tempo viajando de ônibus consegue entender. A sensação de simplesmente sentar, olhar pela janela, deixar outra pessoa cuidar do caminho. Você não precisa dirigir. Você não precisa prestar atenção em cada curva. Você não precisa procurar uma vaga para estacionar. Não precisa pensar em combustível. Não precisa ficar preocupado com o trânsito. Você apenas senta e viaja. Talvez seja justamente isso que torna uma viagem de ônibus tão diferente. Enquanto o motorista cuida da estrada, você pode cuidar dos seus pensamentos, ouvir música, você pode observar a paisagem, pode dormir, pode conversar ou simplesmente ficar olhando pela janela enquanto o mundo passa diante dos seus olhos. Existe uma fase da vida em que essa sensação ainda é muito mais especial. A época em que você ainda não tem carteira de motorista, onde você ainda simplesmente não pode pegar um carro e sair dirigindo. Então, quando precisar viajar, depende de alguém, dos seus pais, de um parente, de um amigo, ou de um motorista de ônibus, que talvez seja naquela época em que isso precisasse de uma limitação. Mas depois que percebemos também que havia uma liberdade escondida nisso, porque enquanto outra pessoa dirigia, você apenas podia aproveitar. A estrada estava ali, você não precisava fazer nada além de olhar. Talvez você lembre dessas viagens, talvez você chegue na rodoviária, o ônibus está esperando, as pessoas colocam as malas no bagageiro, o motorista confere tudo, as portas fecham, o motor começa a funcionar e lentamente a cidade começa a ficar para trás. Primeiro aparecem as ruas, depois os bairros, os prédios diminuem, as casas ficam mais espaçadas e de repente a paisagem muda completamente. A estrada abre, as árvores começam a aparecer, os campos se espalham pelo horizonte, as plantações acompanham o caminho, as pequenas cidades aparecem pela janela e existe algo hipnotizante nisso. A estrada passando, os postes passando, as árvores passando, as montanhas aparecendo e desaparecendo, tudo em movimento, mas você está parado. Talvez seja uma das maiores curiosidades de viajar de ônibus. Você está indo para um lugar, mas simplesmente permanece sentado, como se o corpo estivesse viajando enquanto a mente estivesse à liberdade de descansar. Existe uma tranquilidade especial nisso, principalmente quando o ônibus é confortável, quando o ar-condicionado está na temperatura certa, quando o banco é bom, quando a viagem não está lotada, quando você consegue sentar perto da janela, colocar os fones de ouvido, escolhe uma música e começa a observar a estrada. É quase uma experiência cinematográfica, a paisagem muda enquanto a música toca, a montanha aparece no horizonte, depois uma fazenda, depois uma ponte, depois uma pequena cidade, e cada cenário parece fazer uma história. No interior, essa sensação pode ser ainda mais bonita. Uma viagem por uma rodovia cercada de plantações tem uma atmosfera completamente diferente de atravessar uma cidade grande. Na cidade você vê trânsito, prédios, semáforos, pessoas correndo, motocicletas passando, buzina, barulho, tudo parece mais apertado. Mas quando o ônibus pega a rodovia, o mundo parece se abrir.
Os campos aparecem, as lavouras se estendem até onde os olhos conseguem alcançar, as montanhas ficam ao longe, as construções ficam mais espaçadas, o silêncio começa a dominar a viagem, e mesmo dentro do ônibus é uma sensação muito diferente, e talvez seja por isso que algumas viagens de ônibus ficam guardadas na memória. Não necessariamente porque o destino era extraordinário, mas porque o caminho tinha uma atmosfera própria. Claro, nem toda viagem de ônibus era perfeita, precisamos falar disso também. Às vezes alguém entra no ônibus, o ônibus está com cheiro desagradável. Às vezes alguém fala alto durante horas. Às vezes tem aquela pessoa que decide fazer uma ligação inteira no Viva Voz. Às vezes tem um cara que ronca tão alto que o ônibus inteiro consegue ouvir. Existe também aquela situação clássica, que você está tentando dormir e alguém atrás de você resolve conversar durante a viagem inteira. Sem contar quando aparece alguém com bafo capaz de derrotar qualquer ar-condicionado. Meu Deus. São pequenas situações que parecem parte da experiência real de viajar de ônibus. Quando o ônibus está lotado, quando o trânsito está passando e quando você está sentado em um banco desconfortável. A viagem continua cansativa, mas apesar disso, existem dias que tudo dá certo. Você consegue viajar em um bom lugar, a viagem está tranquila, o ônibus está confortável, a estrada está livre, o clima está agradável, a paisagem está bonita. Então você percebe que é muito bom simplesmente estar aqui. Porque você não precisa fazer nada, não precisa dirigir, não precisa controlar o carro, não precisa sequer estar presente. Talvez seja uma das grandes diferenças entre dirigir e ser passageiro. Quando você dirige, você precisa estar atento o tempo inteiro. É você quem controla o volante, é você quem precisa tomar as decisões, é você quem precisa acompanhar o trânsito. Mas no ônibus, por algumas horas, você não pode entregar a responsabilidade para outra pessoa. Isso pode ser extremamente relaxante. É como se alguém dissesse, deixa que eu cuido da estrada, e você responde, então vou aproveitar a viagem. Talvez por isso que o ônibus tenha sido tão importante em uma fase da nossa vida, antes da carteira de motorista, antes do primeiro carro, antes da independência completa. O ônibus era uma das formas de conhecer o mundo, era o caminho de visitar parentes, para conhecer outra cidade, para viajar nas férias, para ir para a praia, para estudar, para trabalhar e principalmente para descobrir que o mundo era muito maior do que o lugar onde morávamos. E cada cidade aumentava um pouco o nosso horizonte. Então chegava o momento de você tirar a carteira, compra ou consegue um carro, né? Talvez agora você possa dirigir. Pode sair quando quiser, pode escolher o horário, pode ir para onde quiser. Pode controlar a música, pode controlar a temperatura, pode controlar o caminho. E naturalmente o ônibus começa a fazer menos parte da sua rotina. Isso é compreensível, porque um carro oferece liberdade enorme, mas existe uma ironia nisso. Depois de conquistarmos a liberdade de dirigir, às vezes começamos a sentir falta da liberdade de não precisar dirigir. Porque existe algo muito confortável em ser passageiro. Você poder viajar cansado, poder dormir, poder olhar a paisagem, poder pensar na vida. Aí sobra tudo pro motorista, né? E pode simplesmente deixar os quilômetros passarem. Talvez seja por isso que mesmo depois de ter o carro, algumas pessoas ainda gostam de viajar de ônibus. Não porque poderiam dirigir, mas porque naquela viagem específica preferem não dirigir, preferem contemplar, preferem descansar e preferem simplesmente aproveitar o caminho. E por isso também tem a relação com uma ideia muito bonita da filosofia japonesa. O Ikigai é frequentemente associado com uma razão para viver, mas também podemos enxergá-lo como uma capacidade de encontrar o significado nas pequenas experiências. Uma viagem de ônibus pode parecer uma coisa banal, mas pode existir o prazer naquele momento, no café comprado antes de embarcar, na música tocando no fone, na paisagem pela janela, na conversa com alguém querido, na sensação de estar indo para algum lugar. A vida não é feita apenas dos grandes acontecimentos. Ela também é feita das pequenas experiências e talvez seja justamente por isso que devemos aprender a apreciá-las, porque um dia podemos olhar para trás e perceber que aquela simples viagem de ônibus é uma das coisas que mais gostávamos. Talvez você não tenha percebido enquanto vivia, talvez havia uma certa magia de não precisar controlar tudo, talvez você apenas embarcava, escolhia seu assento, deixava a estrada acontecer, o ônibus seguia, os quilômetros passavam, o céu mudava e você estava ali, presente, vivendo, dormindo, pensando, apenas olhando pela janela e apenas ouvindo o som constante do motor.
E talvez seja essa uma das razões pelas quais a vibe de viajar de ônibus seja tão tranquila. Porque ela tem o ritmo próprio, não é tão íntima quanto viajar sozinho de carro, não é tão rápida quanto pegar um avião, mas tem algo que essas experiências não oferecem da mesma maneira, a possibilidade de simplesmente observar o mundo passando, de ver o Brasil pela janela, as cidades pequenas, as plantações, os morros, as casas simples, as igrejas, os postos de gasolina, as estradas, os caminhões, as pessoas esperando no ponto, e tudo isso compõe uma espécie de retrato do país. Se você também tem uma lembrança especial de uma viagem de ônibus, conte nos comentários qual foi a viagem que mais marcou você. Foi visitar alguém? Foi viajar de férias? Foi simplesmente conhecer uma cidade nova? Talvez na próxima vez que você viajar de ônibus, experimente não olhar muito para o celular. Olhe pela janela, porque pode existir uma paisagem muito bonita passando diante de você, e talvez seja ela única, talvez ela nunca passe novamente do mesmo jeito. Eu sou Vini Zucchi e esse foi o vídeo.